Então vamos lá. Nesse vídeo aqui, dá pra ir, vai ser assim, errou. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre 5 erros dos empreendedores. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer 5 erros dos funcionários também, mas vamos primeiro dos empreendedores. Aqui vale para qualquer tamanho. Empreendedor. Que palavra satã, não, muito longo. 5 erros dos empresários, mudei o tema do vídeo. Porra, é difícil escrever em quadro, você não consegue ver o que você está escrevendo. Então, 5 erros dos empresários aqui, os 5 principais erros. Bom, eu acho que a primeira coisa, que é o erro de quem mais quebra, né, e eu posso falar isso por causa própria, porque o que acontece? Em causa própria não. E eu posso falar isso com toda certeza porque eu gerencio mais de 60 mil contas. Olha aqui, ó, 60 mil contas. Eu vejo o dinheiro de 60 mil pessoas, dessas 10 mil são empresários. O que tem em comum no primeiro erro, ó, as pessoas mais quebram? O que vocês acham? As pessoas que mais quebram, mais do que quem gasta dinheiro errado, mais do que quem contrata mais do que devia, mais do que quem compra de fornecedor errado, mais do que quem toma muito processo, mais do que quem toma processo trabalhista, o que mais quebra empresário no Brasil? Imposto. Nunca! Não tá nem na lista. Imposto ele faz parte. O que quebra é misturar o dinheiro próprio com o da empresa. Então não tem uma separação entre o que é dinheiro da empresa com a PF. Então pessoa jurídica, podemos colocar aqui, né? Misturar a pessoa jurídica com a pessoa física é o que mais embanana as pessoas. Porque nesse caso aqui, quando você começa a fazer esse tipo de cálculo, o que acontece? O empresário começa, meu carro, não, o carro é o que eu uso para trabalhar, daí ele mistura o dinheiro. Ou às vezes usa uma conta só, né? Quem é MEI aqui, o MEI principalmente quebra muito assim. E aí o que acontece? Essa pessoa vai misturando, ela não coloca, né, o lucro que ela vai distribuir, etc. Qual que é a cura para isso aqui? Você tem que entender o seguinte, você vai operar a sua empresa, né? Isso aqui é para quem está começando. Uma empresa maior, você não precisa fazer isso desse jeito, você tem mecanismos melhores. Mas para você que está começando, você vai pegar tudo que sobra no fim do mês, depois dos provisionamentos, vai provisionar, se eu tenho que pagar 13º salário, se eu tenho que ter custo, se eu vou ter que pagar fornecedor, tudo. Estou falando a última linha, tudo que sobrou na última linha que você chama de lucro líquido, sem misturar, só o dinheiro da PJ aqui, ó. Esquece a PF, pegou isso aqui, você vai reter 25% no caixa da empresa em uma conta diferente. Eu sou MEI. Abre uma conta num banco para a empresa, abre uma conta em outro banco para você. Ou PJ, né? Uma conta PJ para a empresa, porque não é obrigatório, mas você já pode abrir. Abre uma conta PJ para a empresa. Você vai pegar 25% disso, vai reter no caixa, mesmo sem precisar. Então, Raul, não tem nada para fazer lá. Vai reter no caixa, pode pôr no Alpo 11, investimento de liquidez, tá? É tipo Tesouro Selic, só que aceita dinheiro de empresa. Vai reter 25% em estoque de caixa, deixar o dinheiro no caixa da empresa, vai render ali 14,5%, beleza? E o restante do lucro, esse 75%, quando você é pequeno empresário, isso aqui é só pequeno empresário, gente. Se você for crescendo, você tem que reter mais. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você vai pegar esse 75%, aí você vai mandar para sua PF, e aí você vai gastar. Isso aqui eu tô falando pra tia do bolo, isso aqui eu tô falando pra quem tem cabeleireiro, pra quem qualquer coisa. Você não tem custo extra, não tem nada, pagou aluguel, pagou tudo, retém 25%, você vai ver que vira uma fortuna ao longo do tempo, né? Você vai mantendo esse dinheiro. Com isso aqui, você vai poder investir na empresa, você vai poder contratar mais gente, você vai poder planejar, fazer uma expansão. Pô, às vezes eu tô fazendo tudo sozinho na minha empresa, né? Comecei a reter isso aqui, daqui a pouco eu posso ser um auxiliar. Porque isso me permite, vou aumentar minha produção, posso investir numa marca, posso investir em publicidade. Esse dinheiro aqui, ele tem que ser ou reinvestido ou ficar no caixa da empresa. Você vai tentar provisionar pelo menos 3 meses ali de um fluxo de caixa dessa empresa e depois disso você tem que começar a investir. Dinheiro da empresa ele não pode ficar rendendo, ele tem que ser investido. Render é na sua PF. Aí da PF você vai investir, etc. Raul, tô misturando dinheiro. É quase certeza que você vai quebrar. Juro pra você, tipo assim, 80% dos casos de quem mistura acaba quebrando na primeira crise. Então, uma vez que a gente tiver uma crise no seu setor, o insumo aumentou de preço, alguma coisa aconteceu, como você está misturado, você tem dificuldade em mensurar o que é lucro seu, o que é negócio. Raul, mas eu sou um desenvolvedor, eu sou sei lá o que, cara, vale para qualquer área. Isso não tem como, as pessoas quebram exatamente por confundir esse dinheiro da pessoa física e da jurídica. Então, erro que você está cometendo aí. Para esses casos, Raul, igual você falou de desenvolvedor, que é meio que uma empresa, né? Trabalha prestando serviço individual para algum lugar. Você acha que ainda assim faz sentido? Com certeza, porque como ele é PJ, ele está sendo uma empresa porque o mercado diz que ele é uma empresa. Quem disse que você tem que ser uma empresa? Se daqui a pouco você contrata um segundo, né, como é tudo PJ, e começa a entregar suas demandas aqui, arruma outro, usando o seu nome, quem te disse, né, que você não pode? Ninguém. Pela lei brasileira você pode, é empresa.
prestação de serviço, é assim que é feita. Segundo ponto aqui, é básico, né? Mas faturamento não é lucro. Uma coisa muito importante que, cara, é muito difícil. Aqui eu chamo de mentalidade do Uber. O que acontece? O cara pega uma corrida que ele fez por R$100, ele vai tirar os insumos mínimos ali, gasolina, né, e vai falar que é lucro. Não é. Não é. Precisa considerar manutenção do carro, né? Precisa considerar energia, precisa considerar ele trabalhando, alimentação, tudo isso o cara não considera. Ele considera então só aquilo que ele está vendo como é insumo direto. Se você não considerar tudo aquilo que engloba o seu negócio como custo, você vai ter dificuldade. Raul, mas como é que eu vou fazer? Bom, 50% do tempo você está fazendo em casa, 50% do tempo que você está lá, você está trabalhando, metade daquela energia é da empresa. É 70% do tempo? 70% da energia da empresa. É só da empresa a sede? 100%? Óbvio, né? É simples. Você tem que tirar tudo. O que você gasta de energia, o que você gasta de luvinha, o que você gasta de água, o que você gasta do seu tempo. Ah, mas eu não gasto nada, eu vou lá e trabalho. Calcula quanto custa uma hora de uma pessoa nessa posição e coloca. Por quê? Porque com isso aqui você vai entender se faz sentido mesmo ter o seu negócio. Porque muitas vezes a pessoa está trabalhando, teve gente aqui já de eu olhar e trocar uma ideia com a pessoa. Olha que loucura. Eu conversei com a mulher, eu falei do bolo por causa dela. Eu conversei com a mulher que ela fazia bolos em casa e ela achava que ela estava tendo ganho. Quando eu calculei, eu mostrei para ela que se ela trabalhasse na loja da concorrente, era aqui em Goiânia, se ela trabalhasse na loja da concorrente, ela é muito foda no que ela fazia. Se ela trabalhasse na loja da concorrente, a concorrente estava pagando um salário de 7 mil, trabalhando menos horas do que ela trabalhava. Então era 7 mil, sem ter despesa, sem ter funcionário, sem ter todo o custo, porque ela simplesmente não sabia fazer a conta. Ela achava que ela ganhava 12 mil. Quando foi olhar na conta, ela ganhava 6.300, 4.300 no mês ruim, porque simplesmente não soube fazer as contas. Você precisa calcular como se você estivesse sendo remunerado. Porque se você ficasse o dia inteiro fazendo qualquer outra coisa da sua vida, isso ia gerar resultado ou não? Se você trabalhasse para outra empresa, isso tudo ia gerar resultado. Então você tem que colocar esse custo. Por quê? Porque se você tem uma empresa que se você sair dela, ela quebra, então não é um negócio. E aí você não está construindo negócio. Aí você tem que entender, tudo bem, Raul, eu quero construir isso. Durante 2 meses é normal, durante 1 ano é normal, durante 2 anos é normal. Se eu estou nisso há 10 anos, será que faz sentido? Estou nisso há 10 anos, um negócio que não dá para escalar, não dá para eu viver, não dá para eu ter sossego, tenho que trabalhar sábado e domingo, estou trabalhando todos os dias da minha vida, por exemplo, às vezes numa distribuidora, etc. Não tem perspectiva de crescimento, porque eu não faço reinvestimento, não faço nada. Vai mudar alguma coisa? Não. Então isso aqui é uma coisa que quebra muito. Faturamento é muito diferente de lucro. Precisa considerar tudo, todos os custos, e você precisa distribuir ali. Eu vou considerar 100%? Minha moradia é da empresa? Não. Mas aquilo que é da empresa, você tem que considerar. Outra coisa que é matadora aqui, que mais quebra gente. Cara, isso aqui, meu Deus, é na hora de precificar. Meu Jesus amado. Caraca. Se você perguntar para 90% dos empresários brasileiros como é que eles escolheram o preço do produto deles, eles vão te falar que simplesmente chutaram. Eu juro pra você. A pessoa pega e fala assim, sei lá, custa de insumo fazer um brigadeiro R$5. Já sei, vou vender por 10. É isso. É basicamente isso. Os caras pegaram leite condensado, R$5. Vou vender por 10. Você precisa considerar, meu lindo, tudo quanto é coisa. Pô, se eu colocar o preço um pouco mais baixo, eu consigo escalar mais. Se eu consigo produzir isso aqui nesse valor, se eu comprar 20 vezes o insumo, o preço muda. Se eu comprar 3 vezes o insumo só, o preço muda. E aí eu deixar o dinheiro parado na Selic, porque às vezes eu levo 4 meses para consumir estoque, não era melhor deixar o dinheiro na Selic por esse tempo? Então tudo isso você tem que considerar. A precificação ela tem que partir de uma lógica do quanto o mercado está disposto a pagar, mercado, e sem esquecer do custo de produção. Se você não calcular quanto que é o custo real de produção daquele produto, você não tem como precificar. E aí você vai acrescentar a sua margem de lucro em cima daquilo, considerando imposto também. Mas eu não pago imposto ainda. Precifica como se pagasse. Não, eu somei. Precifica como se o imposto existisse. Por quê? Porque senão você vai virar escravo da empresa. Se a empresa não consegue subir de categoria para o Simples Nacional, por exemplo, ou não consegue subir para o lucro presumido no futuro, é porque ela não é viável. Você tem que começar desde o começo
operando como se você fosse uma empresa que vai escalar pelo menos até o Simples Nacional. Porque se você começa usando os benefícios do MEI e não calcula, você nunca vai sair do lugar. É impressionante a quantidade de gente que tem vendendo churrasquinho, a quantidade de gente que tem com boteco, etc., que nunca calculou quanto que ele tem. Tem empresa, por exemplo, que o cara está sobrevivendo exclusivamente, por exemplo, porque vende porção. Ele é dono de bar, vende sei lá quantas cervejas, a cada uma garrafa que quebra, ele toma prejuízo. Porque não calcula. Tá ganhando, cara, tem cara que tá ganhando 15 centavos numa cerveja. É doideira. Não paga o copo. Se quebrar um copo, ele tomou ferro sei lá, 10 cervejas. Então precisa calcular. Se você vai fazer uma estratégia dessa, né, de lucrar pouco em algum produto, você tem que ter um upsell. Você tem que ter um produto que vai gerar uma receita maior, que você vai pôr para o cliente e vai gerar uma receita maior. Então não tem problema nenhum eu vender um brigadeirinho, né, que seja lá, eu vender um brigadeirinho por R$1 tomando prejuízo. Tem problema? Não, mas eu tenho que ter alguma coisa aqui que vai fazer, não, mas aí se o cara comprar a caixinha de presente de brigadeiro, que são 6 brigadeiros, depois que ele experimentar esse, aí eu vou estar ganhando R$16 na caixinha. Pronto, aí ok. Isso aqui vai fazer sentido, você tem que ter uma estratégia de composição dessa precificação. O produto de entrada ele pode ser mais barato, ele pode empatar, ele pode gerar, né, um custo ali menor, mas você precisa considerar para onde você vai para gerar um produto de maior valor agregado. Então, na hora de calcular, você tem que estar tendo, né, como empresa pequena, você tem que ter uma margem final, empresa pequena, tem que ter uma margem final de pelo menos 30%. Na última linha. Para ser considerado um negócio legal e viável. Lembra, a taxa de juros do nosso país hoje é 15%. Se você é uma empresa pequena, que na hora que você faz as contas está dando menos de 30%, você tem que considerar qualquer perda aqui, um processo trabalhista, um não previsto, etc., vai descer sua margem para baixo de 15%. Nesse caso era melhor pegar o dinheiro e deixar investido. O que você teve que gastar aqui. Ah não, Raul, teu negócio de sobrevivência, opera com a margem de 30%. O negócio de sobrevivência tem que operar com margem de 30%. Por quê? Porque na escala ele vai perder. Se a margem não for no mínimo 30%, margem final, pagou tudo, etc., você vai se lascar. O que a gente vem depois disso aqui tudo? Quarto item que mais quebra negócio. E esse aqui, cara, é tão triste porque tem muito negócio bacana que acaba incorrendo nisso aqui. O que acontece? A maioria das pessoas que começaram negócio no Brasil fazem por necessidade. Ninguém começa negócio no Brasil quase porque quer ficar rico, tá? Isso é coisa de adolescente. No geral, as pessoas abrem uma empresa porque elas precisam de uma renda, elas precisam ter algum tipo de reserva, algum tipo de coisa. E aí o que acontece aqui? A pessoa, quando ela vai empreender por necessidade, ela começa um negócio e ela pega assim, ela tem assim, ó, 20 mil reais. Ela pega 20 mil reais e gasta 35 mil para implementar o negócio. É exatamente isso aqui, juro pra vocês. 35 mil. Raul, mas ela só tinha 20. Então, ela pega e passa o cartão e se alavanca em 15. Esse negócio, ele passa a ter um mês para dar certo. Um mês. A média de maturação de um negócio bom, rápido, eficiente pra caralho, pra você tirar o primeiro valor. Tô falando assim, pra ele empatar, não vai se pagar isso aqui pra trás, mas tô falando pra ele breakivar, né? Breakivar no Brasil, a média é 5 meses. Assim, de negócio pequeno, de negócio que está começando, de amador. Se você for pegar empresa grande, um McDonald's, sei lá quanto tempo. Se você for pegar um negócio maior, é ruim. Então, essa pessoa aqui, ela pegou e ela está dependendo. Aí ela vai acumular dívida, né? Aí o negócio não está breakivado e está gerando dívida. É o mistério das hamburguerias. Raul, por que todo dia tem uma hamburgueria diferente na minha rua? Isso aqui. O cara pegou todo o dinheiro dele e investiu no sonho. Aí ele pega todo o dinheiro, investe no sonho e já era. Então, o que a pessoa pode fazer? Raul, eu preciso empreender. Você não pode gastar nem 50% do dinheiro que você tem em caixa. Ah, mas se eu gastar 50%, não dá para abrir o negócio que eu imaginei. Pô, dá para abrir uma Dark Kitchen, por exemplo, né? Em vez de ter um ponto físico você vender pelo iFood, começa assim. Dá para, e hoje em dia é o melhor jeito de começar com o ramo de comida. Dá para começar com uma prestação de serviço temporária, negócio de bar, você presta serviço para evento, fecha coisa específica. Dá para começar com alguma outra coisa? Começa. Não dá, você não tem dinheiro para empreender. Junta. Ah, mas eu quero tentar. Não faz, você vai quebrar. 99% de quem começa desse jeito aqui, estatística que eu inventei agora, 99% de quem começa desse jeito aqui quebra. Mas não tem como, eu nunca vi dar certo. Ah, eu conheço um cara, mas você lembra que é 99? Se 1 milhão de pessoas fizer isso aqui, 99% vai quebrar. Mas alguns deram certo, né? Se você tem, então, a cada 100, um tá sobrando. Tem sempre um. Pô, não dá pra ele ficar famoso na rua inteira. Não dá, não? Ah, Raul, eu vi o Flávio Augusto. Beleza.
Cadê os outros 99, Flávio Augusto, que abriu escola de inglês? Não tem. Ah, mas eu vi sei lá quem. Tá bom, eu quero os outros 99. Aí você vai lembrar do seguinte, a exceção é o exemplo do burro, tá? Toda vez que você vê alguém citar uma exceção, você pode saber que é burro. Ah, mas sei lá o quê? Burro. Não tem como. A exceção é sempre o exemplo do burro. Toda vez que você vê alguém citando uma exceção, você pode saber que a pessoa tem o QI ilimitado. Ela não consegue compreender o que significa estatística, porque ela vai sempre citar alguém que está fora da estatística. Por exemplo, assim, ó, nossa, é possível transar com uma pessoa que tem AIDS durante um ano e não pegar AIDS? O Ney Matogrosso é exceção. Faz! Pega aqui agora e vai. Tenta lá pra você ver o que vai te acontecer. Na terceira bimbada você tá no SUS, tomando o coquetel. Tô te falando. Por quê? Porque a exceção é exemplo do burro. A estatística ela vai pegar 99% das pessoas. Quer ver? Você que tá vendo agora, você muito provavelmente, né, você não, com certeza você não nasceu bilionário. Acertei. Olha que impressionante. Mas tem gente que nasce, não tá vendo o vídeo. Pronto, é simples, você pode, eu sei que você bebeu água hoje, eu sei que você fez, não, talvez eu acabei de acordar e não bebeu, mas você entendeu? A exceção é sempre o exemplo do burro. Você pode reparar que quanto mais burra é a pessoa, mais ela conversa partindo de exceção. Por quê? Porque ela não consegue compreender matemática. O raciocínio lógico matemático, ele é difícil. Então a pessoa pega e fala assim, você pega e fala pra ela, nossa, mas fulano e tal, todo político rouba. Ela fala, não, mas eu conheço o Paulinho do sei lá do que não rouba. Rapaz, exatamente a exceção que confirma a regra. Então toda vez que você precisa citar um exemplo de alguma coisa que foi só um caso, é porque você é burro. Não tem dúvida. Citou um exemplo específico, hipotético, é porque é burro. Não tem como. Aí você é incurável. Aí não empreende. Se você fica conversando a partir de exceção, não empreende que você vai quebrar, porque você é burro. Se você compreende que o que deu a lógica vai acontecer com você, pode empreender tranquilo, porque você vai conseguir se dar bem. Porque imagina, você começa a implementar só a exceção. Eu vou abrir uma empresa de foto de anfíbio, que ninguém tem. Por que não dá dinheiro, pô? Você tem que abrir aquilo que todo mundo tem, porque dá dinheiro. Exceção, exemplo do burro, tá? E aí, o quinto e último item é o solitário misterioso, não é isso? É quem acha que tem que fazer tudo sozinho. Então o cara vai começar a empresa e não contrata ninguém. Não contrato. Todo dia tem um cara orgulhoso disso. Nossa, eu toco a minha empresa, eu não contrato ninguém, não tenho uma secretária, não tenho nada. Ah, minha empresa sou eu, sei lá o quê. Gente que gosta de fazer tudo sozinho não tem que ter empresa. Quem gosta de fazer tudo sozinho é artista. Você mexe com artesanato. Artesão, beleza? Se você gosta de fazer tudo sozinho, você não pode vender as coisas do jeito normal. Você vai vender as coisas como artesanato. Então você vai fazer uma camiseta, pode fazer uma camisetinha, você pode produzir um bolo, né? E você vai cobrar muito caro nisso aqui. O que você faz é arte, é por isso que chama artesão. Então, se você é uma pessoa que não gosta de trabalhar em equipe, não tenha CNPJ, trabalha na pessoa física. Mas eu vou abrir um CNPJ para economizar imposto. Não faz. Trabalha na pessoa física. Por quê? Porque senão você vai se quebrar. Então, se você é artesão, né, uma pessoa que gosta de trabalhar sozinho, aí beleza. Então você tem que começar a fazer as coisas por arte. Aí você tem que cobrar muito caro, cobra 10 vezes o preço pelo aquilo que você faz. Você vai ser respeitado, vai viver de arte. Não é empresa. Tá? Se você faz sozinho, não é empresa, lembra sempre disso. Tudo aquilo que você faz sozinho, se você trabalha sozinho, não tem pretensão de escalar, não tem pretensão de contratar pessoas, é muito melhor você vender aquilo que você faz como arte. Raul, já estou empreendendo, etc, quero aprender a cuidar melhor, né, do caixa da minha empresa, quero abrir uma conta PJ para minha empresa, já sabia isso aí tudo, obviamente, né, todo mundo que não vai quebrar sabia. Se você já está nesse lugar melhor de viver, etc, já está um momento bacana da sua vida, a UVP é a maior escola de investimentos do Brasil. Foi assim que eu comecei minha empresinha, né? Tranquila. Hoje fazemos mais de 100 milhões de faturamento por ano, muito mais na verdade. Mais de 100 milhões de faturamento por ano, não só com a escola. A gente também está começando uma plataforma de investimentos, a gente é um banco de investimentos também, um private bank, etc. Tudo isso. Se você quiser, você pode ir lá. Eu te ajudo, abro conta PJ para você, abro conta pessoa física, te ajudo a organizar o seu dinheiro, te ajudo a provisionar, te ajudo a investir para você enriquecer cada vez mais rápido e ter mais sucesso na sua vida. Faz sentido ou não? Com certeza. Pô, é isso. Acho que foi o primeiro vídeo que eu gravei para empreendedores aqui. Eu tô uma raiva de empreendedor. Nossa Senhora. Você tem a raiva de empreendedor? Eu tenho. Mas nossa audiência é empresária, mas... Ah, mas isso é a minoria que presta. Tô falando que o burro dá sempre a exceção como exemplo. Nossa audiência é a minoria aqui. Beijo. Beijo.